Ok, fazendo aqui o vídeo de encerramento, né, desse projeto da Global Game Jam 2025. Ontem eu finalizei o projeto, acabou que eu nem gravei muito, né? Acho que se eu gravei foram dois vídeos. Um do... assim, para mostrar que deu certo um dos controles de movimento que eu coloquei, né, no celular. E o outro foi já no IMD, já para apresentar o projeto, né? Então, o que eu achei interessante é que no final das contas, o controle primário que eu peguei para o celular, que eu vou mostrar aqui, foi o controle de movimento, né? Você faz assim, assim, para virar para um lado, virar para o outro, e assim, como se fosse o movimento do sopro, né? Do microfone, que no final acabou ficando de fora, né? Da versão. Eu mostrei só como uma parte, como um extra, sabe? Como um extra. A mecânica que começou como principal, eu acabei deixando um pouquinho como extra. Mas assim, do ponto de vista do game design, do ponto de vista do jogo, eu vou dizer que eu fiquei bastante satisfeito mantendo essa mecânica como principal. Vamos ver se eu consigo jogar aqui espelhado. Esse aqui é o jogo, já exportado para o celular. Já já vou gravar um vídeo, né? Já já vou gravar um vídeo jogando ele. Isso aqui vai ficar impossível, porque ó, isso aqui, ó, que eu no vídeo eu tô vendo com a esquerda, pra mim é a direita. Então o negócio tá totalmente espelhado. Vamos ver eu jogando as primeiras fases espelhado. Aqui, ó. Opa, trocado. Aqui, ó. Quando eu inclino no celular, eu consigo controlar ele certinho, ó. Aceleração, desaceleração. Em breve eu vou fazer um vídeo focando realmente na parte do game design daqui. Eu queria dizer que eu tô bastante satisfeito. Nossa, estou bastante satisfeito mesmo com a parte da geração de arquivos, né, do Godot. Como eu disse, eu já tive uma certa cota de... Deixa eu... Ah, é claro, claro. Eita, eita, eita. Opa. E claro, não pode faltar, né? Aqui a animaçãozinha dele subindo com o chiclete. Ó, pronto. Em breve, já vou mostrar. Deixa eu fechar aqui por enquanto. Ah, o que eu achei legal, assim, foi justamente essa parte do game design, né? Com controles não convencionais, usando controle de movimento, acessar a API, gerar APK. Eu acho que eu aprendi muito com esse projeto. Nossa, muito. Geralmente já se diz isso, eu aprendi tanto com Game Jams e tudo mais, só que essa aqui, como eu resolvi deixar um pouquinho bem no limite da engine mesmo, assim, tipo a parte de acesso input, exportação, até mesmo game design, assim, de fazer o jogo funcionar com controle não convencional, foi bem desafiador. E eu gostei bastante do resultado. Eu estou bastante satisfeito com ele. Eu pretendo gravar alguns vídeos de tutorial mostrando como eu fiz algumas features, né? Especialmente a parte de gravação em tempo real, porque eu não achei muito recurso sobre isso online para Godot. É, a parte do desenho dinâmico, até certo ponto, assim, como aplicação do desenho dinâmico, na verdade. Geralmente eu vejo, desenho um círculo. O tutorial do Godot que eles dão, geralmente é como desenhar aquele robozinho do Godot com círculos, né? Uma cena só usando só aqueles círculos. Isso aqui eu gostei que eu posso ensinar como fazer um desenho mais dinâmico. A parte dos vlogs, que eu realisticamente não vou botar no meu canal principal. Isso aqui vão ser tipo 2 horas de making off, que eu vou colocar assim no canal secundário de vlog. Que me deu a ideia, já que, por exemplo, observem que eu estou falando em português. O canal original eu quero fazer tutoriais em inglês, né? Infelizmente eu vejo a parte de tutoriais para Godot como algo nichado, né? Uma parte bastante nichada até certo ponto, né? Eu vejo uns canais menorzinhos assim no Brasil, mas eu acho que você nichar a comunidade do Godot e pegar a parte lusófona do Godot, eu acho que é uma coisinha complicada para eu fazer com uma consistência que eu quero para esse canal. Então, a princípio, eu vou estar postando só em inglês no canal principal e vou fazer o secundário, que novamente eu posso fazer tutoriais também em português, posso fazer algumas coisinhas assim, mas dessa área de vlog que eu adorei fazer, gostei bastante de fazer para esse projeto de vlog para esse aqui no canal secundário. Eu achei muito legal isso. Vamos ver o que mais. O que mais esse projeto?
parte das animações, né? A arte, eu gostei bastante de trabalhar na pixel art do projeto, ver, mesmo que no final das contas eu tenha percebido que eu teria que ter feito numa resolução bem menor para ficar minimalista, assim, eu me lembrei. Na verdade, teve umas referências muito específicas que eu pensei para esse projeto. O design dos níveis, eu pensei, e ainda estou pensando, né, na parte do Lemmings. Foi baseado bastante no Lemmings, se você vê as primeiras fases. Um negócio bem explorando as mecânicas e depois vai expandindo. Eu acho que tem potencial. Eu pretendo expandir mais esse jogo, né, colocar mais e mais e mais features. Trabalhar mais com esse projeto que eu tenho aqui. Porque eu já observei algumas coisas, assim, já em um dia de playtest, porque realmente o projeto, entre acabar a parte técnica, certo? Entre acabar a parte de desenvolvimento, certo? Desenvolvimento mesmo, colocar a parte do controle de movimento, fazer os níveis e já apresentar, foi tipo, de uma vez assim, foi pá, tudo em 2 horas, assim, eram várias pecinhas separadas, né? Eu primeiro montei o controle de microfone, que acabou ficando de lado por conta de permissões do Android, de todas as coisas, e de um controle de cenas do Godot. Toda vez que eu troco de cena, o microfone para. Exótico, né? A parte que eu achei que fosse dar problema não deu, por incrível que pareça. Captar microfone foi super fácil, assim, depois que eu... Novamente, não foi fácil de achar, mas depois que eu achei foi super fácil de executar. Não foi, assim, nada de outro mundo. A parte do controle de movimento foi praticamente trivial. É tipo get gravitômetro, né? Get controle de gravidade. E você pega seu celular para esquerda ou para direita. Sim, se você conseguir controlar as variáveis, é praticamente... Como é que se diz? É um negócio praticamente pronto. Eu não tive nem que pedir autorização. A parte da autorização também funcionou. O bug que eu tive da autorização deve ter chegado um bocado nos vídeos. Foi um bug do Telegram. O Telegram tava mandando o mesmo arquivo, sem renovar as autorizações. Eu tava fazendo um monte de alterações para ver o que dava certo. Só que o Telegram no final sempre mandava o mesmo vídeo. Eu fiquei impressionado com a falta de compatibilidade de algumas ferramentas com Linux. Tem uma que me surpreendeu também, que foi o editor. Se eu usar um acento agudo no editor do Godot, ele trava. Eu tenho que resetar tudo. Assim, eu posso salvar, ele não implode, pelo menos, né? Mas ele não aceita mais nada. Então eu tenho que pegar, eu aperto o acento agudo sem querer e ele trava de vez. Eu não sei o que foi isso, não sei. Novamente, vamos até mostrar aqui, ó. Outros problemas que eu tive com o Linux foi que o meu monitor do nada parou de reconhecer. Será que foi o monitor? Acho que não foi um problema do monitor. Tenho certeza que foi driver, já tava dando um problema, ó. Tava flicando, tava apagando. Opa. Focou? Enfim, ele tava dando problemas em muitos momentos. E no momento ele parou de funcionar. Desligou de vez. Aí eu fiquei. Então, aí esse vlog me deu a ideia de fazer um segundo canal mesmo, mais voltado pra, enfim, pra pessoal, pra projetos assim, pra vlogzinhos, pra coisa em português, pra tutoriais, pra dúvidas, pra qualquer coisinha assim que eu possa fazer, que não seja naquela forma quadradinha assim, porque, como dizer, porque no YouTube as coisas seguem muito uma fórmula, sabe? Você pensa assim no YouTube que você gosta, assim, no canal de coisa, é sempre a mesma coisa. Pronto, código-fonte. Código-fonte TV, canal que eu adoro pra desenvolvimento, mas ele segue sempre aquela mesma estrutura de episódio. Tem vários episódios exatamente com a mesma cara, exatamente com o mesmo branding, exatamente com a mesma coisa, a pessoa fica um pouco restrita naquilo. Então eu acho que a solução, a princípio, é trabalhar com vários episódios. Por exemplo, como é que eu vou postar um negócio de tutorial e o primeiro episódio é um vídeo que não tá no idioma alvo e que ele tá tudo na vertical e tem 2 horas de duração, é maior que o Senhor dos Anéis. Não vejo como, assim, não vejo como colocar, mas enfim, com 2 já tá ótimo. Deixa eu ver. Teve o Proton, nossa, teve uma experiência péssima aqui com o Godot, não. Do Linux com a Zeprite. O Linux com a Zeprite, quando ele tava rodando o... quando eu tava fazendo meus sprites, né? Tava fazendo sprite. E travou. Travou. Eu abri uma página no YouTube. O negócio não gostou.
as interações lá não fecharam, não se bateram, pá, travou tudo. Com uma página do YouTube, né? Meu PC aguenta, em teoria. As páginas abertas, né? As tabs abertas, tanto que eu fiz isso várias outras vezes. Foi um negócio de uma vez só que deu. Meu Azeprite aberto. E eu perdi vários quadros de animação. Acho que. Acho que era quando eu tava fazendo animação dele mastigando chiclete, que por sinal nem dá pra ver, né? De tão longe que tá. A câmera ficou tão longe que foi. É um tipo de projeto interessante, né? Que você só consegue pegar ele fazendo. Tipo, você só consegue. Você não consegue chegar assim, eu gostei. Me ajudou bastante. Deixa eu pegar aqui. Me ajudou bastante. Vou até mostrar. Fazer esse projeto aqui no meu caderno, né? No caderno de Game Dev, se você pegar aqui. Algumas das ideias originais, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ele voando com balão. Algumas ideias de física. Aqui, ó. Já focando. Vetor resultante. Eu mencionei isso. Acho que esse tem um dos vídeos eu falei sobre isso. Aqui, ó. Essa outra que eu acho maravilhosa. A máquina de estados para ele verificar o movimento enquanto ele tá no ar. Essa é a bolinha do chiclete. Tudo isso tem uma parte teórica, né? Tem uma partezinha teórica, mas eu acho que tem uma parte muito prática, uma parte muito prática. Eu realmente vou fazer um vídeo aqui já já. Eu queria ter um jeito de fazer, tipo, de linkar a tela do celular aqui. Eu acho que eu vou gravar a tela ao mesmo tempo que eu faço a câmera aqui e eu que lute depois na edição pra emendar os dois. Eu acho que vai ser o jeito. É o ideal, né? Na verdade, não é nem tão complicado assim. Mas foi. Deixa eu ver outras coisas. Ah, a parte do microfone também foi muito legal mesmo, porque deu pra trabalhar bastante com estrutura de dados, né? Fazer, geralmente, eu não estava tão acostumado a usar sistemas, estruturas de dados, análise estatística para jogos. Eu vejo isso em outras áreas, né? Quando eu trabalhava mais na área de pesquisa, na parte de, enfim, na parte de desenvolvimento, de análise de conjunto de dados, enfim, essas coisinhas assim. Quando eu via, por exemplo, quando eu tinha um projeto que era, por exemplo, input, output, tipo, eu analisava o input e saía um output, certo? É bem diferente do jogo, é uma coisa mais assim, separado, né? Você tem uma entrada, uma saída, não é uma coisa em tempo real. Conseguir pegar os últimos 20 frames de áudio e calcular em tempo real a mediana para dizer se eu tô falando ou se eu tô só soprando no microfone, eu achei isso muito legal mesmo. Assim, uma aplicação muito legal, eu gostei bastante. E encontrar essa aplicação também, porque novamente não tinha nada pronto, não tinha uma ideia, eu só coloquei, eu gravei 2 vezes o som, gravei eu falando, gravei eu soprando o microfone, e eu analisei que a única diferença que eu conseguia pegar, com base nas informações que eu tinha, né, daquela no análise das frequências mais baixas do som, que está categorizado entre as mais baixas e as mais altas, é que o som, na média, era o mesmo. Se você visse, eu olhei aqui, a altura, os hertz do som é quase o mesmo. Mas só que a variação não é. Então, se eu analisar a variância, eu consigo dizer quando a pessoa está falando e quando ela não está. Isso feito de uma forma bastante rudimentar, né? Porque eu tinha 7 dias para entregar. 8 dias, na verdade, né? Contando com o último da entrega mesmo. Que eu usei também. Então foram 8 de fato. Não são tipo, 8. Não, foram 8. Então, dentro desse tempo limitado, desse escopo, eu consegui um resultado até interessante, que no final, assim, lógico, eu não tô reclamando não. Que teve que ser descartado, né? Teve que ser descartado por motivos, assim, relativamente bestas, né? Eu não conseguia pegar a autorização no celular, porque teve um bugzinho no Telegram, e no final eu tive um problema de passagem de tela de um para outro. Eu tava testando sempre na mesma cena, e eu não percebi que quando mudava de cena o microfone parava, então é uma coisa técnica. E tudo, assim, é parte, né, da magia da Game Jam, do espaço de uma semana. Se tiver um mês, 2 meses, sai um resultado muito diferente do que um negócio em 7 dias. Mas em 7 dias, com o tempo restrito, você consegue ser bem mais produtivo, sabe? Você consegue fazer um negócio bem assim, realmente render, sabe? Realmente você consegue fazer muitas coisas assim, por causa dessas limitações. As limitações são o que acabam motivando. Por exemplo, a parte do controle assim,
Pra termos de game design, assim, de um jogo pra eu colocar na loja mesmo e as pessoas jogarem, isso aqui é muito mais acessível do que a pessoa soprar. Tanto que foi abandonado, né? Tipo, eu comentei aqui que jogos de Nintendo DS usavam isso, mas que depois pararam. E não pararam sem um motivo. Pararam porque o negócio não é necessariamente. É... Não é necessariamente acessível, não é um negócio prático pra você jogar. Mas eu gostei bastante e eu adoro os desafios da, da Global Game Jam. Eu acho que muitos dos melhores projetos que eu já fiz foram baseados nesses desafios, na verdade. Eu vendo os desafios e criando uma coisa em torno daquele desafio, assim. Não vários, só um. Tem lá uma lista de 30 desafios. Por baixo não sei, acho que 20, 15. 15 não, acho que é entre 20 e talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos que 30, mas são vários desafios que você pensa, eu vou fazer tudo. Se você pegar dois desses desafios pra fazer, se você pegar um pouquinho desses, sabe? Desses desafios e você for aplicando, você vai chegar em resultados muito interessantes. Teve um jogo que eu fiz que foi todo em preto e branco. Era preto e branco, não tinha cinza. A arte dele é toda em preto e branco, eu gostei bastante do resultado dele. Teve um que foi feito todo em terminal, isso também foi ideia dos desafios da Game Jam. E tudo feito sempre num escopo muito limitado de tempo, né? Então esse escopo de tempo, junto com esses desafios, essas limitações, é daí que sai a criatividade. Eu gosto bastante. Aqui, né, como eu ia dizendo, deixa eu pegar aqui um desenho bonitinho para colocar. Aqui, ó, colocando a parte que eu planejei, coisa assim. Então tem muita coisa que eu planejei para esse jogo. Tem muita coisa que eu planejei. E aqui, ó, aceleração. Esse aqui eu vendo aqui. Aceleração 1, 2 e 3, o freio, o ângulo que você coloca o celular. Então isso tudo. Cadê? Deixa eu colocar só ele pra. Enfim. O obstáculo, ele usar o balão pra pular obstáculos. Tá vendo? A bolinha pequena ser um pulo curto. Isso tudo é uma base teórica do jogo. Mas quando. Assim. Vamos lá. No geral, para jogos. No geral mesmo, assim. Vamos lá. Pegando a parte de jogos. Sem ser esses de controle assim muito alternativo. Você vai ter um pouco disso. Você vai pegar uma coisa que você planeja, mas você vai ter que testar para ver como é que funciona. Quanto aquele planejamento, até onde ele vai. Nesse caso aqui, vai um pouquinho mais longe. Porque muita coisa que você planeja, tipo... eu posso planejar um jogo, tipo Mario Bros. Eu posso planejar, eu posso fazer tudo no fazer o caderninho como uma ideia que já foi validada, uma coisa que já funciona, uma coisa que parece com outra coisa que eu já fiz. A parte do teste ela é importante para ver os níveis, para ver as dificuldades, para ver as coisas de progressão. E ela vai ajudar a fazer um resultado melhor. Mas para quando você pega um controle assim, você vai ter páginas e páginas e páginas e páginas que eu escrevi aqui que simplesmente tiveram que ir embora, porque não dava certo. Não dava certo, eu mudei de controle 2 vezes. Eu primeiro fazer o controle do teclado, né? Eu testar o jogo todo no teclado, inclusive a versão web provavelmente vai com a versão do teclado. Ainda tô pensando como é que eu vou fazer isso, porque eu quero botar no meu site, né? Eu quero colocar o jogo rodando no meu site. Então, né? Então eu vou ver como é que eu vou fazer pra parte do microfone, pra controle do teclado. Provavelmente vou botar só um botãozinho lá em cima, só pra pessoa testar a título de curiosidade. E ainda vou ter que arrumar a parte do microfone, né? A versão, se eu quiser colocar no site da Global, provavelmente vai ficar só a versão de teclado mesmo, que você anda no AID e pula no espaço. Esse jogo, geralmente eu tento dar um charmezinho assim na apresentação dos meus projetos, né? Fazer umas fases com umas piadinhas, uns nomes assim, engraçados, uns títulos, assim, eu acho que a apresentação realmente é parte importante do processo. Eu acredito fortemente nisso. Nesse jogo, toda a apresentação que eu tive foi level design. Tudo, assim, acabou o jogo. Se você ver, tipo, a última frase do jogo, obrigado por jogar. Assim, escrita assim de texto, que eu escrevi. De acho que 4 e 10 eu finalizei o jogo, verifiquei que estava funcionando no celular, porque realmente era um monte de peças móveis. Pensa assim, eu fiz o sistema de controle,
Eu fiz o sistema de colocar no celular, né, o export do celular, a parte das validações, a parte dos níveis e a parte do sistema do jogo mesmo, né, que é tipo o balãozinho estourar, as coisinhas fazerem, bater o negócio, ter as armadilhas e tudo mais. Eu tinha umas 5 peças móveis e eu juntei tudo. Faltando 50 minutos para a hora da apresentação e enviei. Então não ficou fator de apresentação, óbvio, né? Não tô reclamando aqui, eu só tô nem justificando, na verdade. Estou contando uma historinha engraçada. Que eu cuido dessa parte, né? Eu cuido bastante dessa parte de apresentação, mas esse ano simplesmente não deu. Nossa, foi um desafio técnico muito grande. Foi um tempo muito maior, né? Eu tive 8 dias para fazer. Foram 8 dias para fazer. Muitos deles foi só assim, coisa de level design. Acho que os 3 primeiros dias foram a parte. 2 primeiros dias foram a parte mais do microfone, ver se eu conseguia pegar o input. No terceiro dia eu consegui fazer o input do microfone direitinho, assim, pá, exatamente do jeito que eu queria. Depois eu passei um dia inteiro pra parte de. Pra parte de pixel art, certo? Eu fiz o dia inteiro na parte só da pixel art mesmo, assim, só fazer um bonequinho bem bonitinho, ele subindo, ele descendo, estourando, porque só ia ter um boneco, basicamente. O resto foi tudo parte de um pacote de assets que, por sinal, já é a segunda vez que eu uso, adoro esse pacote de assets. Apesar dele estar bem deprecated em algumas coisas, apesar dele ter muita coisa que eu não uso, na verdade, mas a base que ele tem, tipo, a base dele ter como é que chama? Um tileset bem direitinho pra... É um tileset bem direitinho pra mostrar, pra montar os níveis, passar de uma fase pra outra. Tem um sistema de som que, por sinal, eu não botei, porque o jogo usava o microfone, então se eu pegasse o sistema do som do microfone pra... Enfim, vocês entenderam, ia estourar, ia bugar. Muitas vezes eu tive problema pra pegar se um som era um ruído, se a pessoa soprando, e o fato de eu estar usando variância, e o jogo não tem som. E não vai ter som tão cedo, até eu resolver isso, sem nada de som, nada de som. O que me leva ao ponto de que eu acho que dá pra resolver, sabe? Apesar de eu ter gostado bastante do controle de movimento, na verdade. Eu tava bastante... Eu quero progredir com esse jogo. Eu quero fazer algo com ele, assim. Eu quero, primeiro de tudo, trabalhar com ele fora desse framework que eu peguei, né, da internet. Eu peguei esse asset pronto para jogos de plataforma. Dei uma modificada nele, né? Coloquei o sistema de aceleração, desaceleração, subida, descida e tudo mais. Coloquei a mecânica do balão estourando. Coloquei a hitbox do balão. Coloquei o balão aumentando. Coloquei isso, coloquei aquilo. Limitei a velocidade para cima. Eu podia, sinceramente, em termos de game design, mesmo em termos de game design, eu posso falar assim por uma hora assim desse projeto da parte de game design, assim, pegar tipo, como é que ele faz um pulo rápido e depois ele flutua descendo? Como é que ele faz assim? Como influencia a velocidade que ele sobe, a velocidade que ele desce? O quanto o balão influencia a gravidade? Como calcular isso tudo? É uma viagem, sabe? Eu gostei bastante dessa parte, assim, dessa complexidade que teve, desses ajustes, assim. E, novamente, foi nisso que eu passei, depois que eu arrumei a pixel art, que eu fiz o sistema modificado, né? Eu acho que o quarto dia eu peguei mais pra modificar o sistema de base que eu tinha, né? Eu tinha aquele sistema de um joguinho de plataforma, um joguinho de Mario, assim, papapá, pulando, fasezinha, passando, papapá. Eu pego e troco por um negócio de aceleração, tipo um negócio de fase de gelo, que você vai e volta assim, você não consegue girar na hora que você quiser, você só acelera e freia. Eu peguei um sistema bem simplificado, eu queria fazer um sistema um pouquinho mais complexo, que considerava a inclinação assim, pouco inclinado, muito inclinado, e eu acho que o jogo se beneficiaria muito disso, por sinal. Eu no playtest eu já senti isso, né? Eu senti que é, eu senti que no final eu fazer um ajuste fino assim disso. Tem muitas coisas para testar, para analisar. Na verdade, isso aqui é uma saga gigante de playtest. Fazer playtest para ver se o controle tá legal assim, ver, comparar com outros projetos, ver se tá compatível, né, com outros jogos que funcionam do mesmo jeito, o que que torna os outros jogos melhores, enfim. Toda a teoria de game design aplicada, eu acho que tem um lugar aqui, certo? Então, o que eu ia dizendo?
Enfim, tinha essa parte de inclinar, né? A parte de inclinar, testar pra ver se a inclinação era. E no quinto, sexto dia, eu peguei mais a parte de controle. Eu larguei um pouquinho esses controles alternativos, tanto que é por isso que o jogo tá pronto. Eu larguei mão completamente dos controles alternativos por um tempo, né? E me dediquei a fazer um joguinho que funcionasse com o teclado. A e D para acelerar e frear. A esquerda e direita, né? Dependendo do ponto de vista que você tá. Se você tá na direita, enfim, você entendeu. Vai para um lado, vai para o outro, acelerando, sem controlar 100%, assim. É só aceleração e freio para a esquerda ou para a direita. E o espaço para ser o equivalente ao botão de sopro. E testar isso de uma forma que pegue, tipo, qual é a regra? Vamos lá, vou dar um exemplo. Tinha uma regra que era o seguinte: como é que o balão estourava? Se ele tivesse em 100% e a pessoa continuasse soprando, ele estourava. Só que ninguém conseguia, as pessoas mal conseguiam chegar em 100% soprando. O negócio era muito difícil de chegar. Que dirá estourar, então o balão não ia estourar? Nunca. O balão não ia estourar nunca, jamais. Então, eu tirei a parte de continuar soprando. Eu tirei, só de você estar acima de 80%, eu baixei de 100% para 80%. E passando daqueles 80%, certo? 80% para cima, ele começa a mexer um timer. A subir um timer para o balão estourar. Então ele começa, ele tem uma animaçãozinha dele tremenda assim, e estoura, pá! No final, acaba que ele estoura tão rápido que não dá pra ver, tipo, a progressão, assim. Eu queria uma ideia de progressão, tipo, opa, dá pra ver até, dá pra ver, mas acabou que na versão que eu entreguei, né, isso não ficou tão evidente quanto eu queria que ficasse. Na verdade, esse foi um detalhe muito legal. Que se eu ajustasse o jogo pra ser exatamente o que eu queria, eu percebi isso, assim, fazendo o jogo eu percebi. Que se eu ajustasse o jogo pra ser exatamente o que eu queria, tipo, se eu fosse ajustar o jogo, pense assim, pra chegar no ponto que eu quisesse, e aí montar os níveis, não ia ficar pronto. Não ia ficar pronto. Pra ficar pronto, eu tinha que pegar o jogo do jeito que tava, ver os desafios que eu podia fazer do jeito que tava, né? Que tava legalzinho assim, já tava consistente, tanto que o jogo tá jogável, tá apresentável. Chegar num ponto que tem uns níveis que eu faço os desafios com eles e eu crio uma coisa interessante, utilizando aquilo que eu tenho. Então, é isso. Depois eu posso comentar um pouquinho sobre upgrades que eu quero fazer, senão, novamente, o vídeo, esse aqui já está encerrando. Eu não pretendo colocar esse vídeo separado. Não acho que eu vou colocar separado, não. Acho que eu vou botar junto todos os outros, porque ele faz sentido junto com os outros, né? A pessoa pode pular, a pessoa pode fazer. Como é que diz? Pode clicar, vou botar uma divisãozinha. O vídeo eu não sei para quem, para quem vai ser, na verdade, né? É um negócio bem vlogzinho, sabe? Todos os vídeos que eu fui gravando, na verdade, isso foi mais ideia do desafio mesmo. Foi ideia da Game Jam, né? Uma das categorias era mini documentário, mini, haha. Era gravar um mini documentário que tivesse todo o processo de desenvolvimento, a cada dia, cada feature que fosse botando, cada desafio que fosse encontrando. Eu gravei um, eu gostei. Eu gravei 30. E agora eu tenho 2 horas de documentário desse projeto. Gostei muito. Ainda vou gravar um vídeo jogando o meu próprio jogo. Aqui, vou gravar pelo celular, né? Vou juntar o, com o vídeo aqui. E é isso. Vou demonstrar aqui o projetinho. A versão final dele, né? Talvez eu faça mais um outro, né? Lógico que eu não vou falar. Eu realmente não vou falar aqui, porque senão eu realmente vou falar o dia inteiro. Mas eu quero falar um pouquinho sobre upgrades. Sobre margem para upgrade nesse jogo. Que tem bastante, sabe? Tem bastante margem para falar em como eu melhorarei esse projeto, né? Eu acho que tenho base para criar um jogo interessante, um jogo bom. Não é tipo, um jogo, como é que se diz? Em termos de sucesso comercial, né? Em termos de sucesso comercial, eu acho que
tem muita coisa. Como é que se diz? Se a pessoa quer fazer um jogo sobre sucesso comercial, ela analisa vários fatores. Um deles, por exemplo, é mobile, o mercado de isso aqui. Eu acho que cabe, sim, uma análise de mercado, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem um sistema de controle sólido bastante. Eu tenho um desafio interessante para fazer. Eu tenho uma ideia que eu quero executar. E eu tenho coisas que eu quero juntar em um projeto e disponibilizar. Deixar ele acessível para outras pessoas que queiram jogar, porque ele dá para outras pessoas jogarem. Esse é o ponto. Ele não tá. Não acho que é um projeto que eu não vá conseguir calibrar a um ponto que ele não é acessível. Acho que ele tá num nível que eu fazendo alguns ajustes, algumas melhorias, melhorias de qualidade de vida, melhorias visuais, algumas coisinhas assim, eu consigo chegar num projeto pronto, sabe? Chega num protótipo a um projeto pronto. E o que eu vou fazer com esse projeto pronto, eu descubro na hora. E é isso aí. Esse foi o projetinho da Global Game Jam 2025. Muito, muito, muito satisfeito com o resultado. É isso aí. Obrigado por assistir. E em breve o vídeo da gameplay.